Está conosco em nossos estúdios o médico cardiologista Ney Leles de Souza, que veio falar sobre o mal da hipertensão, um mal que afeta uma grande parcela da população sangotardense, inclusive. E é com ele que nós conversamos hoje, ao vivo, aqui nos estúdios da SGTV. Mais uma vez, doutor Ney, boa noite. Boa noite. Um prazer tê-lo conosco, trazendo informações aqui para os telespectadores da nossa SGTV. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Disponha. Doutor Ney, vamos começar aí contando para a gente o que é realmente a hipertensão, a pressão alta. Bom, hipertensão, como todos nós ouvimos falar, e a população toda convive bem, sabe bem, é a pressão alta. O que é isso? É a força que o coração tem que fazer para vencer, para ejetar esse sangue. Então, vamos fazer uma analogia, é o seguinte, o coração sendo uma bomba, as artérias, os vasos sendo canos, e vamos pensar em água, bomba d'água, como se fosse o coração. Então, a pressão seria a força que essa bomba tem que fazer para jogar essa água. Então, vamos supor, uma pressão normal seria uma casa normal. Uma pressão um pouco mais alta seria um sobrado. Uma pressão um pouco mais alta, um predinho de 3 andares. Imagina aqueles prédios de 20, 30 andares. Quer dizer, tem que ter uma bomba bem potente ali embaixo para jogar água lá em cima desse prédio, dessa caixa d'água, né? Então, quer dizer, é a força que o coração tem que fazer para vencer essa resistência para poder conseguir bombear esse sangue. Isso é a pressão alta. Doutor, é hereditário, por exemplo, a pressão alta, ou ela é adquirida durante a vida? A pressão, normalmente, ela manifesta durante a vida, ela tem o cunho hereditário, né? As pessoas que têm familiares com pressão alta, elas têm uma maior de ser hipertensas, mas normalmente se adquire com o decorrer da vida. Na grande maioria das vezes a partir dos 30 anos de idade. Agora, existem muitas crianças, inclusive, principalmente as obesas, né, as crianças mais gordinhas, que convivem já com hipertensão, e com isso a gente faz um apelo para as mães, né, e para os médicos que se afira mais essa pressão das nossas crianças, porque a gente tem um subdiagnóstico das crianças. A obesidade, então, é uma companheira da hipertensão, vamos dizer assim. A obesidade é um dos fatores de risco para se tornar hipertenso. O sal também, doutor, parece que tem um mistério com o sal na história da hipertensão. Qual a relação do sal com a hipertensão? Tem sim. O sal, a gente muito bem sabe que na época da chuva, o saleiro, ele mela. Quer dizer, o sal fica úmido, ele retém água. Então, a pessoa que ingere esse sal, ele também vai reter líquido. E esse sal vai para a corrente sanguínea. Então, vai absorver mais líquido e com isso, com a quantidade maior de líquido, esse sangue vai aumentar, então vai levar à hipertensão. Isso, cronicamente, vai levar a uma adaptação do organismo que vai perceber que a pessoa tem essa quantidade maior de sangue, então leva à hipertensão. A quantidade segura para se ingerir sal é uma comida normal, que o sal não apareça muito e que se evite colocar sal nas saladas, que evite comer comida muito salgada, esses enlatados, sardinha e outros alimentos, tipo molho shoyu e outros
molhos industrializados que são muito salgados. Então a pessoa deve comer uma comida com quantidade normal de sal e não acrescentar esse sal na comida. Bebida alcoólica, doutor, como que funciona, por exemplo, tipo, e uma alimentação também saudável para o hipertenso. E para quem não é hipertenso também não adquirir esse mal. Sim. Hoje, a bebida a gente fala para aqueles que não bebem, o ideal é que não comecem. Mas para aqueles que não dispensam, tem uma quantidade segura para se tomar bebida sem que vá afetar tanto essa pressão. Para os homens, seria 30 gramas de álcool. O que significa isso? Seriam 2 latinhas de cerveja, ou 1 cálice de vinho, ou uma bebida destilada. Para as mulheres, a dose é pela metade. E para aqueles homens mais franzinos também, mais magros, também seria a dose das mulheres. Então, essa é a dose que não vai trazer problemas para aqueles, principalmente aqueles de fatores de risco, que tem um familiar hipertenso, que tem uma obesidade, né, que tem um colesterol, que não tem atividade física. Esses são mais propensos a serem hipertensos. Então essa pessoa deveria mudar de atitude, né? Deveria procurar fazer atividade física, fazer uma dieta mais apropriada. Existe uma dieta que chama dieta DASH, que é uma dieta do Mediterrâneo. Tem esse nome bonitinho, mas ela praticamente é simples. É uma dieta rica em salada, em vegetais, pobre em gordura, quer dizer, pobre em gordura de origem animal. Então deve-se evitar carne, banha, torresmo, bacon e carne gorda, e frutas e verduras. Essa é a dieta ideal para aquela pessoa que quer ter uma saúde boa e ter o coração bem. Doutor, o nível de pressão realmente assim, ideal para a gente saber qual a pessoa que está com pressão alta e que está com pressão baixa está com a pressão ideal. Tá. Para a população em geral, Hudson, a pressão normal seria menor do que 14/9. E tem umas exceções que se a pessoa é diabética ou tem problema no rim, a tolerância dessa pressão é menor. Seria 12/8 em qualquer das medidas. Então, para a população normal, de criança tem umas particularidades que a pressão é um pouco menor, mas um adulto jovem, de 16 anos até idoso, é menor do que 14/9. E para essas particularidades de diabético que tem alteração no rim, a pressão é um pouco menor, seria 12/8. Aquela história que eu estou um pouco mais velho, minha pressão para mim é tal. Isso não existe mais, a pressão é fixa para qualquer um. Então, todos nós devemos manter a pressão em menor do que 14/9. E existem sintomas, evidências de que a pessoa é hipertensa, doutor? Ela pode surgir de uma forma que não é possível a pessoa ver evidentemente que ela está com a doença? Existem as duas formas. Tem pessoas que são muito susceptíveis, percebem uma alteração no corpo que tem a ser a pressão. O problema maior é que a maioria da população não sente nada. Ela convive com essa pressão alta, com essa hipertensão, que só vai ser diagnosticada com a consulta médica, né, com a aferição. E a aferição de uma única vez não determina uma pressão alta, não. Ela precisa ser medida 3 vezes em ocasiões diferentes. Então a pessoa deve medir a pressão, eventualmente, de tempo em tempo, né? E aquelas outras pessoas que porventura podem ter uma crise hipertensiva, que a gente fala, que é uma pressão aumentar subitamente, um dos sintomas seria a dor na nuca, uma pressão forte na nuca, pode ter alguma tontura, algum escurecimento visual e às vezes uma náusea, um mal-estar. Mas sim, o que tem que ficar claro para a população é que na grande maioria das vezes ela é uma doença silenciosa. Quer dizer, ela não dá indícios. Aí daí o maior mal, né, do maior perigo. Porque ela é uma doença muito grave que vai afetar vários órgãos no organismo. Quer dizer, então, que essa ida ao médico para conferir a pressão é extremamente importante, principalmente 3 vezes, doutor. Para não ter essa... uma vez, às vezes, em certo dia não tem a pressão alta, mas pode aparecer logo em seguida. Exatamente. A pressão, ela não anuncia. Hoje, eu falo, mas doutor, eu meço a minha pressão e sempre está boa. Mas daquele momento em diante você se tornou hipertenso, né? Então, quando se mede uma pressão alta, você deve se confirmá-la em mais 2 ocasiões diferentes
para se confirmar mesmo o diagnóstico de pressão alta. Daí procurar a consulta médica para fazer os exames, né, habituais, que tem um protocolo. Os postos de saúde estão com os médicos capacitados, o ambulatório municipal também. Então pode procurar o serviço para poder fazer os exames básicos e começar o tratamento. Porque a gente sabe que a hipertensão leva a problemas nos olhos, pode levar, a gente chama de retinopatia hipertensiva, que no final pode levar a cegueira. Leva problema nos rins, que a gente vê muitos fazendo hemodiálise devido à hipertensão. Então pode levar a amputação de membros, que é doença nos vasos periféricos, pode levar ao crescimento do coração e pode levar infarto e derrame. Quer dizer, são doenças muito que podem ser evitadas com esse controle da hipertensão. Cura para quem já é hipertenso, doutor? Não, a hipertensão não tem cura. A hipertensão é uma doença crônica que é passível de controle. O medicamento, na grande maioria das vezes, está sendo disponibilizado pelo serviço público. O Dr. Edson tem um empenho muito grande em conseguir essa medicação para a população. A gente tem um interesse grande em cobrir a maior parte da população com o tratamento medicamentoso. Porque se a gente conseguir essas cifras de menor que 14/9, nós vamos conseguir muitos desses problemas futuros, que é hemodiálise, amputações, insuficiência cardíaca, que é o coração crescido por causa da hipertensão, derrames, que é catastrófico, né? Uma pessoa em seu auge de produção sofrer um derrame cerebral, um AVC, na linguagem médica, isso é catastrófico. Então a gente deve evitar isso. Então, toda pessoa deve medir sua pressão e, se porventura confirmar a hipertensão, vamos procurar o médico, procurar os postos de saúde, os médicos particulares, aqueles médicos que se confiarem, e tratar adequadamente essa hipertensão. Antes de surgir, então, é possível preveni-la? É possível preveni-la. Nós temos que fazer aquela dieta que eu disse anteriormente, né? Isso é aberto a toda a população. Não é porque eu sou saudável, que hoje eu não tenho nada, que eu devo comer coisas inadequadas, né? A gente deve prestar bastante atenção nos rótulos dos produtos. A gente deve comer comida com baixo teor de gordura, né? Com baixo teor de sal. De preferência, dietas ricas em fibras. Então são saladas, né? Carne magra e pouca massa. E praticar atividade física. E se tiver diabetes ou colesterol alto ou outras doenças que a gente fala associadas, tratá-las também. Mas toda a população deve tratar e deve correr atrás desses fatores de risco que eu acabei de dizer. Doutor, muito obrigado pela presença e pelas informações que o senhor acabou de passar aqui para os telespectadores da SGTV. Foi um prazer, Hudson. Sempre que precisar nós estamos disponíveis. Espero que a população tenha entendido e que faça valer a nossa palavra aqui. E precisar de mais informações, procurar realmente um profissional, né, doutor? Não ficar com a crendice, com aquela coisa do disse-me-disse. O profissional está aí para isso, né? Exatamente. Deixar desses chás de chuchu, né? Dessas benzições. Eu acho que tudo isso pode ser feito além do tratamento, né? Mas não deixar só os chás e as crendices, porque a doença realmente ela é crônica, ela atinge uma grande parte da população e ela é uma doença que leva a grandes problemas na saúde como um todo. Então, vamos tratar adequadamente para que a gente tenha uma cidade saudável, para que nós todos podemos ter o coração batendo sempre forte e bem. Ok, muito obrigado, doutor. Obrigado.